Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Ottoni. Nós estamos cooperando na obra do Senhor aqui em Teresina, Piauí, auxiliando o querido pastor Antônio. Recebemos a grande honra de comentar alguns capítulos de João. E hoje nós veremos o capítulo 10 de João. Jesus, ele inicia no capítulo 10 dando a seguinte informação. Ele começa dizendo: em verdade vos digo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Na verdade, todas as vezes que Jesus inicia dessa forma, ele está intensificando a informação. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: olha, presta bem atenção, porque o que eu vou dizer agora é muito importante. No capítulo que estamos lendo, Jesus estava dizendo: preste muita atenção, porque o que eu vou dizer agora é a única verdade. Jesus, ele é o portador da verdade. Quando nós lemos João, capítulo 14, versículo 6, a gente encontra assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 8:32, nós encontramos Jesus dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando sobre a realidade espiritual em que o povo estava vivendo naquela época. O povo não conhecia a verdade, e Jesus agora se apresenta como a verdade, o portador da verdade. No capítulo 10, Jesus vai levar ao povo a refletir sobre algo que fazia parte do cotidiano da vida deles. Sobre o pastor, sobre as ovelhas, sobre um rebanho. Os pastores deviam ser prudentes, pacientes e muito dedicados. O pastor ele devia cuidar incansavelmente dos animais indefesos. E era muito comum as feras e os bandos de salteadores atacarem frequentemente os rebanhos. E Jesus ele se apresenta no capítulo 10 como o pastor, o bom pastor, o verdadeiro e bom pastor. As ovelhas reconhecem a sua voz. O que nos identifica como ovelha, irmãos, é exatamente isso: o reconhecimento da voz do pastor, a voz daquele que detém a verdade. As ovelhas seguem a voz do seu pastor. Elas não seguem a voz de um estranho. Muito pelo contrário, quando lemos no versículo 5, nós encontramos que elas fogem da voz do estranho. Que linda mensagem para nós hoje. Nós devemos fugir da palavra estranha, fugir do ensinamento estranho, irmãos, e contrário à palavra da verdade. E olha que nós estamos vivendo períodos de muitas adaptações feitas na palavra de Deus para poder abrigar as práticas pecaminosas. Mas a palavra de Deus, ela é imutável, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Então, existem características da voz do pastor. E a primeira característica é a verdade. Ele não mente. O que ele fala, ele cumpre. E Jesus, ele fala aqui das características do bom pastor. Ele se apresenta como um bom pastor e agora vai dizer as características de um bom pastor. Em primeiro lugar, o bom pastor, ele cuida das ovelhas. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Em João capítulo 15, versículo 13 fala: olha, ninguém tem mais amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que esse. Então Jesus, o bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Quantas pessoas estão desiludidas, quantas pessoas estão precisando ser reconhecidas, querendo ser reconhecidas, e muitas delas querendo tirar a própria vida. Elas precisam saber que um dia o verdadeiro pastor, o bom pastor, deu a vida por elas. Um amor incondicional, um amor que não se pode medir, um amor que as Escrituras falam que foi de
tal maneira, Jesus, ele é o pastor que cuida das ovelhas. Jesus também, ele é o pastor que não abandona as ovelhas. O versículo 12 fala que o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vinha o lobo, ele as abandona, sabe? Ele foge. Mas o bom pastor não. Jesus, ele não abandona a sua ovelha. Mas você não pode se esquecer de algo. O bom pastor, ele não abandona a ovelha. Mas isso não quer dizer que ele vai isentar você de passar por determinadas situações. Veja, mesmo os discípulos estando com Jesus, eles passaram por perigos, eles passaram por momentos de adversidade. Em um determinado momento, eles estavam em uma embarcação e aquela embarcação estava sendo castigada pelo vento, açoitada pelas ondas, mas Jesus estava no barco. Mesmo assim, aqueles discípulos se desesperaram e pensavam até que iriam naufragar. Chamaram Jesus: Jesus, nós vamos naufragar, o Senhor não se importa que a gente naufrague? E Jesus falou assim: calma, eu estou no barco, vento, mar, se aquiete. Jesus fez um milagre ali. Sabe, irmãos, existem momentos de tempestade em nossas vidas e até pensamos, mas aonde está o Senhor? Aonde está o meu pastor? Parece que eu não estou vendo Ele. Ele está tranquilo, esperando a hora de agir. O importante é que Ele não te abandona. Você não está sozinho. E uma outra característica do bom pastor é que ele alimenta as ovelhas. Ele diz assim no versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, tem alimento. Jesus é o alimento. A sua palavra é alimento que nos dá vida, a verdadeira vida. Quando Jesus fala que nós teremos uma vida em abundância, Ele está falando no sentido espiritual. Jesus quer que nós tenhamos uma vida abundante. Jesus quer que nós tenhamos uma vida feliz. Então você que é ovelha, você não pode ficar cabisbaixo, você não pode ficar triste por causa das adversidades dessa vida. Saiba que você tem um pastor, saiba que você tem alguém que cuida de você, em que supre todas as tuas necessidades. Era esse o papel do pastor. Jesus estava falando para um público que entendia dessa linguagem. O público entendia que a ovelha dependia do pastor e o pastor dava tudo o que ela precisava para sobreviver, para viver bem. Então, Jesus, ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, que não abandona as ovelhas e que alimenta as ovelhas. Agora no versículo 8, Jesus ele vai referir-se aos líderes religiosos que o antecederam. E nós podemos fazer uma ponte lá para o livro de Ezequiel, no capítulo 34. Há uma profecia contra esses pastores infiéis. Vamos ler? Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 2, olha o que diz aqui as Escrituras. Diz assim: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não licastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque.
Veja que no livro de Ezequiel, ele está condenando exatamente esses líderes religiosos que não cuidavam do povo. O versículo 8 e o versículo 10 do capítulo 10 de João, Jesus condena esses falsos líderes que não cuidavam do rebanho, irmãos. Por isso que em Mateus 9, versículo 36, Jesus ele se compadece das multidões que o seguiam, porque elas estavam aflitas e exaustas, exatamente como ovelhas que não têm pastor. Os líderes religiosos daquela época colocavam um jugo sobre as ovelhas tão grande que nem eles mesmos podiam suportar. Mas é por isso que Jesus, em Mateus, capítulo 11, versículo 30, ele fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas é muito comum, irmãos, associarmos e vermos as pessoas associando o versículo 10 exclusivamente a Satanás. Sim, porque o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Sim, nós cremos que essa, sem dúvida, é uma das tarefas de Satanás. Mas o que nós temos na Escritura explícita, Jesus está falando sobre esses falsos religiosos, esses líderes religiosos, não especificamente a Satanás. Então o versículo não está falando de Satanás exclusivamente, embora nós cremos que essa também seja uma das funções de Satanás. E esses líderes religiosos, com as suas más práticas e subjugando o povo, certamente eram usados pelo próprio Satanás. Agora, no versículo 24, Jesus é colocado contra a parede. Os judeus colocam Jesus contra a parede, dizendo: olha, se tu és o Cristo, fala-nos francamente. Fala para nós se tu és o Cristo ou não. E no versículo 25, Jesus fala assim: eu já disse a vocês, mas vocês não creram, porque as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Agora, por que os judeus não creram em Jesus? Olha, no capítulo 1 de João, a partir do versículo 11, explica: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os judeus estavam com seu coração fechado, não receberam a Cristo, não receberam a Jesus. Logo, eles queriam e esperavam um rei terreno. A expectativa deles em relação ao Messias era completamente equivocada e errada, porque o reino que Jesus veio estabelecer não é um reino com uma coroa corruptível, mas é um reino eterno. Eles não entendiam nada sobre o verdadeiro Messias, sobre a promessa de um reino eterno. Eles estavam cegos de entendimento, mas Jesus é a luz. Eles não creram porque não quiseram crer, porque Jesus é a luz. Há uma doutrina equivocada sobre as Escrituras em que somente algumas pessoas têm a capacidade de entender o Evangelho. Somente algumas pessoas foram predestinadas a entender o Evangelho e elas vão para o céu, e outras não. Outras já estão predestinadas a não entender o Evangelho e já estão predestinadas a ir ao inferno. Nós não cremos assim. O que cremos é que todo aquele que receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, todo aquele que o receber, é-lhe dado o poder de ser chamado Filho de Deus. Que palavra abençoada! Fique com Deus, que Deus abençoe sua casa, sua família e abençoe a todos aqueles a quem esse áudio chegar. Amanhã continuaremos com o capítulo 11 de João. Deus vos abençoe.